Para aí que vai colocar para gravar. Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião do ESG. Então, hoje, a Solange Marquezine vai ler página inicial e a Luciana vai fazer a nossa prece de abertura. Fonte Viva, capítulo 15, psicografia de Emmanuel por Chico Xavier. Fraternidade. Nisto todos conhecerão quem sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, Evangelho de João. Peraí, fica assim. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos a insurreição que operara um embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosas pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores de interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes superiores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estiver, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, boa noite a todos. Juntos nessa caminhada,
Vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, para recebermos os ensinamentos diante deste livro e que possamos abrir nossas mentes e nossos corações para receber e aproveitar tudo o que for dito para nosso crescimento pessoal. Sei que a caminhada muitas vezes é difícil, que em alguns momentos é difícil enxergar as nossas fragilidades e por vezes pensamos em desistir. Mas é por isso que estamos aqui hoje, unidos com a espiritualidade maior, pedindo esse auxílio, esse amparo, essa força para que possamos despertar e corrigir de alguma maneira essas dores internas que carregamos em nosso íntimo. Então, o autoconhecimento, o autocuidado é o principal fator que estamos buscando nessa caminhada. E se nos dermos as mãos e nos ajudarmos, com certeza ficará mais leve e mais fácil continuar com fé em Deus e acreditando que a gente pode ser cada dia melhor e cada dia nos doar mais para aquilo que a espiritualidade nos oferece todos os dias, que é fazer sempre o bem pelo próximo, mas lembrando primeiro de cuidar de nós, fazer o bem também por nós. Obrigada a todos, que seja uma noite de estudo proveitosa e que a gente possa despertar mais uma vez para aquilo que necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Solange. Obrigada, Luciana. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos estudando o livro da Ana Teresa Camasmi, Caminha que a Vida Te Encontra. E hoje, Márcia e Carli estreando com a gente, assim como Luciana fez, né? Há uns dias atrás. Elas vão trazer o capítulo 6, que é As Faces Invisíveis da Violência. Então, meninas, é com vocês. Boa noite para quem eu não dei boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui de volta com os estudos. Queria agradecer a vocês todos que estiveram aí esses quase 3 meses que eu me ausentei. Muito obrigada. O curso não existiria sem vocês e a Miriam que me dá esse apoio sempre, todas as vezes que eu me ausento. Amiga, valeu. E agradecer a Carly, que aceitou fazer uma dupla comigo. Muito obrigada, Carly, para que a gente pudesse dar, né, continuidade ao estudo do livro que está sendo tão interessante, né? Então, eu estou com um problema aqui, travou o PowerPoint. Estou pensando aqui como que eu vou fazer, só um minutinho. Eu vou fechar a janela e abrir tudo de novo. Só um Tem que instantinho. fechar e abrir isso. É. Eu não sei o que que pode ter acontecido. Só um instantinho. Estava tudo já no ponto, mas isso acontece. Agora sim. Sim, agora tudo certo, Miriam? Chegou Tá me aí? ouvindo? Chegou. Chegou. Agora sim. Chegou. É. Então, depois dessas semanas todas que a gente veio estudando, embora eu não estivesse aqui, né, nas aulas, eu assistia depois, porque o fuso horário era muito grande, eu não dava conta de ficar acordada. Era lá 5 horas à frente e no dia seguinte, às 8, eu já estava no trabalho. Então, não estava dando muito para eu participar, mas eu assistia durante a semana. E tivemos grandes oportunidades aqui, né, gente, de
está trabalhando, né, o luto, o despertar, né, no início, quando Miriam trouxe para gente o peregrino e o caminhante, nossa, super, né? As dores da alma, enfim. Hoje, esse é o nosso tema, meu e da Carlinhos, as faces invisíveis da violência. E aí, para a gente começar, fica assim, quando cada um de nós leu esse tema, que tipo de expectativa, o que que veio na cabeça, o que que pensou, palavras que a gente gostaria de colocar aqui, não é, Carly? Quer dar mais Sim. um esclarecimento? É, eu acho que são oportunidades para a gente pensar sobre esse assunto que nós vamos iniciar, né? Porque a gente escuta sempre, né, cada vez mais, falar de violência, tá nos telejornais, na mídia, como um todo, e é uma violência explícita. É uma violência que a gente percebe, a gente vê, está ali, não tem como, né, a gente não identificar aquela violência. Mas o título desse capítulo, né, As faces invisíveis da violência. Então, a gente já para pensar um pouquinho, né, e é esse o convite para que vocês pensem o que seria essa face, né, invisível da violência e com uma frase, uma palavra, pudesse estar aí a gente ajudando para a gente preencher esse quadro, para dar esse start, para dar esse início na nossa conversa, na verdade, que hoje, né, nós vamos Fome, apresentar. fome, eu acho que seria uma. Eu não ouvi, Fome, Solange. Fome? fome. Fome. Eu Vamos acho que lá, a gente. agressão física, né? Invisível, acho que é a mais a agressão emocional, psicológica, né? É aquela agressão velada, né? Que vem do medo Eu. também, né? É. Sim, Aí eu penso, lendo assim, manipulação. boa. Manipulação, porque tem uma parte que há um momento em que a violência invisível, ela se transparece como amor. É. Entendeu? Manipulação. É Sim. verdade. Olá, olá, Sim. boa noite a Boa todos. noite. Violência contra as mulheres. Violência contra as mulheres, ele falou. Tá. Desamor. Alguém ainda não falou? Bebel, Bebel, Elisa, Thelma, mais alguém? Gostariam de acrescentar? Bom, então a Márcia está, né, registrando tudo isso. E a gente vai deixar em aberto esse momento, depois, mais para frente, a gente retoma nesse momento, tá bom? Dessas palavras, dessas situações que foram nos remetendo, né, à situação de violência, mas essa violência invisível. Então, vamos. Ali, não consegui digitar no compartilhamento. Depois eu preencho e eu anotei tudo, tá bom? Ah, ótimo, isso. Só porque aí depois a gente retoma, né? Mais para frente. Isso. Legal. Então. E aí, ela nesse capítulo, ela começa falando de uma viagem que ela fez, né? E ao sul da França. E se a gente olhar, é porque está assim meio, né, escondidinho no meio lá daquelas rochas, daquela montanha. Mas se a gente fixar o olhar,
a gente vai perceber que tem uma construção, são várias construções, na verdade, ali, né? Tem uma floresta, tem um caminhar, e a Márcia está ali mostrando para a gente, né, essas construções que foram feitas, e tem um pontinho mais pretinho, digamos assim, mais escurinho, que é a gruta de Maria Madalena. Então, a, a, a Ana Essa aqui Teresa, ou aqui, não, Carli? não está nem numa nem na outra, é no meio, onde tem mais para a esquerda. Na verdade, é isso. Na outra a gente vai ver melhor, tá? Então, essa a gente escolheu porque dá, assim, ela está como um todo, esse caminho que é feito, né, por muitos turistas, peregrinos do mundo todo buscam, né, esse caminho que inicia na floresta, mais embaixo, e tem que ser subindo, subindo até chegar realmente na gruta, e que depois, com o tempo, foram construindo esses outros. Tem um monastério, tem algumas outras construções que foram feitas, né, depois, se eu não me engano, no século XIII, alguma coisa assim, tá? E esse caminho de Maria Madalena, na verdade, a Ana Teresa ela fala que nem tem a certeza, é uma tradição que existe, né? Porque é, não tem esses registros tão confirmados, mas já se tornou, né, uma verdade, digamos assim, porque desde muitos séculos as pessoas buscam esse lugar. E foi quando a Maria Madalena, assim como tantos outros, foram perseguidos após a morte de Jesus, e eles fugiram num barco. E esse barco, que pela tradição também não tinha vela, não tinha mastros, não tinha, né, remos, e ele foi conduzido para esse local ao sul da França. E lá Madalena passou um tempo na parte mais baixa da cidade, e depois que ela se recolheu, nos últimos 30 anos de vida dela, nessa gruta, né? Então se tornou eh, esse ponto, né, de admiração pelo turismo, né, religioso, digamos assim, mas não só de uma forma religiosa, muitos buscam, né, como o Caminho de Santiago, tem tantos outros caminhos, tem um caminho aqui no Brasil também que tem, né, que atualmente também é feito, assim, são quilômetros, né, que marcam um determinado lugar para sair e para chegar naquele outro lugar. E nesse momento de caminhada são oportunidades de transformação pessoal, né, para os peregrinos, mas para os andarilhos, como, né, a gente já viu no início do livro, né, e tudo mais, essa diferença entre peregrinos e andarilhos, em que o peregrino, ele sabe, ele tem clareza onde quer chegar, e todas as experiências do caminho vão se ajudando na transformação, nessa reflexão mais profunda. Enquanto os andarilhos, eles caminham, eles olham, mas nem sempre essas experiências tocam de verdade o seu íntimo, né, fazendo com que haja uma transformação. Então, a Ana, ela vai contando para a gente que esses pontos de reflexão dessa viagem que ela fez e que ela trouxe nesse momento para esse livro, porque serve como um paralelo, é como nós, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa viagem, digamos assim, né? E ela vai relatando algumas coisas desse caminho que fazem com que a gente perceba a importância de termos clareza, de termos um olhar, uma objetividade no nosso dia a dia, porque senão a gente se perde. E tantas situações de sofrimento que são desnecessárias na nossa vida, que nós é que provocamos, né? Por desconhecimento, por uma série de fatores que nós, ao
estarmos adormecidos, que ela também fala muito essa palavra, nós não estamos despertos para a verdadeira, né, os verdadeiros valores morais, os verdadeiros valores que é a nossa essência e tudo isso que vai nos favorecer na caminhada a encontrar o que nós queremos, a paz, a verdadeira felicidade, como filhos de Deus, né? É o nosso anseio, né? De nós todos íamos evoluindo. Então ela fala, né, dessa viagem e, e ela fez essa viagem com o grupo espírita que ela trabalha, que são os Tarefeiros do Bem, que fica em Botafogo, no Rio de Janeiro, tá? E eu acho que seria bem interessante se a gente também começasse a tentar fazer essa viagem como se nós estivéssemos juntos deles, também nos vendo lá nesse início, nos colocando nessa viagem, nos pontos em que ela vai colocando, que eu vou trazer para vocês, e a gente procurar sentir um pouco de tudo isso, como se nós lá estivéssemos, né? Então, a gente usar um pouquinho a nossa criatividade, né? Essa, essa intuição que nós temos quando nós estamos em locais, todo mundo já visitou uma floresta, já de alguma forma, mesmo que não tenha feito a trilha, mas sabe o que é uma trilha. Então, dá para a gente ir experienciando isso, mesmo cada um na sua casa, sentadinho aí ou deitadinho, mas é um momento em que a gente pode também fazer esse mergulho, tá? Então, vamos lá, vamos, né, fazer essa viagem, esse encaminhar, né? Então, e o principal, por enquanto, não, Márcia, deixa só um pouquinho lá. O principal é da gente perceber que nós vamos ter que passar por etapas. São várias etapas até chegar ao nosso objetivo. Então, nós vamos ter que passar numa floresta, enfrentando tudo que tem numa floresta, né? E absorvendo e apreciando também tudo que tem numa floresta, né? Os cheiros, né? O vento, né? A brisa, o cheiro das árvores, das plantas, o que quer que seja. E aí, nessa em especial, existe a dificuldade, porque é numa altitude aproximada de 950 metros que precisa subir. Então, não é também uma trilha tão fácil, não é uma trilha plana, né? E em muitos momentos são feitos de escadaria. Pode trocar, Márcia, por favor. Então, aí já está mais próximo, bem mais próximo, né? Só para a gente ter ideia, porque aquela estava bem pequenininha, né? Então, esse caminho, ele vai iniciar na floresta. Nós vamos percorrer as trilhas. Então, a gente vai ter oportunidade de olhar cada um para o que mais interessa, né? E nesse momento, quando a gente precisa pensar no subir, de chegar ao nosso propósito, né? Chegar até lá em cima, né? De tudo isso que a gente precisa caminhar, a gente tem que pensar que precisa ter a vontade, ter o esforço, né? O nosso próprio esforço, para a gente sabe que vai enfrentar aí algumas dificuldades. Nós temos que ter conhecimento, o mínimo que seja, né, de trilha e dos caminhos, né, de se tem placa, se não tem, né, para que a gente não se perca. Nós vamos precisar ter paciência, né, porque nós sabemos que precisamos dar um passo até o outro para que a gente consiga, de verdade, chegar, né, aonde a gente quer. E ela coloca que todos esses passos que nós precisamos fazer, né, de uma forma concreta, nós precisamos também fazer dentro de nós. Nós também precisamos, se queremos alcançar o nosso objetivo, de sermos pessoas melhores, de nos tornarmos homens de bem, nós também precisamos ter a vontade dessa mudança.
nós temos que fazer esforço, porque não é fácil. Nós temos que ter conhecimento, ter o estudo, como nós estamos fazendo aqui, em tantas outras oportunidades que nós temos que ter. E nós também temos que ter paciência, porque muitas vezes queremos resolver tudo do nosso jeito, no nosso olhar, e nós sabemos que não é assim que as coisas acontecem. Então, nós precisamos ter mais clareza e essa paciência, essa aceitação na nossa vida, a confiança na bondade, na misericórdia do nosso Pai, que nos ajuda, com certeza, a caminharmos e subirmos ou não, depende da nossa escolha, né? Então, nesse início, nós temos que pensar em tudo isso. E esse paralelo que ela faz é o momento em que agora, a gente também tem a oportunidade de pensar: será que eu estou com vontade de fazer essa caminhada? Será que eu vou me esforçar? Será que eu vou realmente tentar as mudanças que são necessárias? Será que eu estou buscando conhecer, estudar, saber mais para facilitar a minha própria transformação? E será que eu estou tendo paciência, saber esperar, confiança, que apesar de todas as dificuldades que nós já enfrentamos, estamos enfrentando, cada um na sua, né, dificuldade, cada um sabe, né, dos seus sofrimentos, mas será que nós estamos realmente tendo essa clareza de tudo isso que nós precisamos? Então é um momento aí que a gente joga para todo mundo pensar um pouquinho. Então vamos lá, nós estamos agora com esse grupo da Ana Teresa, bem no comecinho da trilha, lá embaixo. Ó, aí dá para a gente perceber, né, bem a entrada da gruta. Tá vendo, Márcia? Dá para você circular entre as construções onde nós queremos chegar. Bom, isso, é aí que é a entrada da gruta. Essas construções vieram, né, foram feitas depois, tá? Então, a gente está lá embaixo, cada um com a sua mochila, cada um, né, com as suas expectativas, conversando, e todos outros grupos também, porque são muitos que fazem essa caminhada, né? Então, um vai falando com o outro e vai trocando conselhos, o que é melhor, o que não é, para poder estar subindo, né, lado a lado. E depois de um certo tempo, vai surgindo como que assim um silêncio, as pessoas vão parando de falar para observar, para sentir esse burburinho todo das conversas, vai dando espaço para esse silêncio. Aquele entusiasmo tão natural de início começa a abrir espaço dentro de cada um, no seu ritmo, do seu jeito, escutando pássaro, folhas secas nos passos que a gente começa a dar, e começa a ter essa observação externa do ambiente, mas também começa a surgir a oportunidade interna. Vão misturando sentimentos, vão trazendo lembranças, situações que vivemos, vamos recordando como se fosse um turbilhão que vai tomando conta da gente, dos pensamentos, coisas boas que já vivemos, coisas não muito boas. Cada um vai buscando no seu ritmo, acelerando os passos ou retardando esses passos, ouvindo mais o que tem dentro dos seus pensamentos. E tudo isso vai se misturando. E às vezes,
por mais que a gente queira, de uma forma geral, é o peso. São amarguras, são mágoas, são sentimentos negativos que acabam vindo e tomando conta do nosso coração. E por mais que a gente tenha essa vontade, vamos subindo, continuando a trilhar esse caminho, nós vamos buscando também maneiras de ir transformando esse peso que às vezes a gente carrega tanto tempo e que no dia a dia, na correria, não se dava conta. Mas agora, nesse silêncio, nessa oportunidade de olhar com outros olhos para toda uma situação, aquilo veio. E aí, a gente precisa aproveitar esse momento para olhar de uma forma mais demorada para aquilo tudo que estava incomodando, que pesa, e a gente colocar numa balança. Será que aquilo tudo que aconteceu há 20, 30 anos ainda precisa estar reverberando dentro de mim? Ainda precisa estar pesando no meu coração? Será que eu já não tenho um outro olhar, um outro entendimento para tudo aquilo que aconteceu? Será que já não está na hora de me perdoar e de perdoar a tantos que nós cruzamos os caminhos, que nos prejudicaram ou que nós prejudicamos e nem percebemos? Será que não está nesse momento? Então, cada trilha, cada escada, tudo isso que nós vamos conquistando com o nosso esforço, vai nos ajudando também a irmos deixando para trás, a trazer todas essas lembranças e tentar transmutar, transformar e trazer mais leveza. E aí nós vamos sendo cada vez mais peregrinos, porque nós vamos cada vez mais tendo clareza do que nós queremos. E aí, apesar da gente, tentar assim, e estar tão entusiasmado, quando a gente às vezes olha para todas essas escadas, surge uma dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu realmente vou ter esse ânimo, esse esforço tão necessário para conquistar tudo isso, essa caminhada longa? E é uma caminhada de uma dificuldade, mas aí parece que surge uma força maior dentro da gente. E outras pessoas que também estão fazendo essa caminhada começam a passar por nós. E aí elas nos ajudam, nos dizem palavras de estímulo, dá conselho. É como a gente na nossa vida também. Quando a gente está com tanta dificuldade, às vezes, de onde a gente menos espera, vem alguém e fala alguma coisa. E aquela coisa que a gente precisava ouvir para recuperar o nosso ânimo e a gente de novo enfrentar a caminhada. E é isso, que nesse momento a gente começa a descansa um pouquinho, mas refaz as forças e vamos seguir caminhando. Então, degrau a degrau, cada um respeitando o seu ritmo. Só que às vezes passam por nós pessoas tão apressadas. Pode mudar, Márcia, por favor. Impacientes. E aí, esses degraus, essa subida que nós podemos escolher como peregrinos ou não, essas pessoas sobem correndo apressadas, querendo pular os degraus, e impaciente, passando na frente uns dos outros. E eles vão à frente. E nós continuamos no nosso caminho. E quando a gente chega mais à frente,
a gente encontra alguns sentados, cansados, irritados. Eles desistiram, desanimaram. Eles não viam motivo de tanto esforço. Então, eles perderam o entusiasmo, porque eles não tinham clareza dos motivos que estava levando eles até ali. Muitos fazem. Ah, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Ah, tá na moda a gente fazer trilhas. E por aí vai sendo levado pelo que dizem os outros, e não verdadeiramente o que se busca, o que quer. Mas nós vamos continuar na nossa caminhada. Vamos subindo, devagar, às vezes mais rápido, degrau a degrau, e nós vamos sentindo esse esforço físico e o esforço emocional. Nós vamos sentindo prazer em cada conquista, cada subida a maior, cada degrau. Nós vamos percebendo, estamos conseguindo. Então a gente se elogia, a gente percebe que nós temos capacidade de sermos melhores. Então a gente vai buscando isso. E aí a gente está quase chegando lá e a gente olha com mais atenção no caminho e a gente vê as placas da bem-aventurança. Você pode trocar, Ron? Essas placas ficam em muros, também de pedra, e eles, eu não sei falar francês, se a Marquezine quiser ler para a gente, nos dá esse prazer, Marquezine, ler em francês. Heureux les artisans de paix. Felizes os artesãos da paz, Da... tá? Porque Sim, eles serão, não, em francês. Em português eu sei. car ils seront appelés filles de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Então, pois é. E aí, essa bem-aventurança é aquela bem-aventurança que nos diz, né, que são bem-aventurados. Em português, a nossa tradução é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Já no francês, eles colocam, em vez de pacificadores, eles traduziram artesãos da paz. Então, a Ana Teresa, ela chama atenção para a gente dessa situação, as palavras, né? Essa tradução, porque pacificadores, na verdade, é mais usada assim para as pessoas que estão fazendo mediação, né? Para a paz, que resolvem conflitos. E já artesãos da paz é aquele que constrói, né? O artesão, ele faz com as É próprias aquele que mãos. faz um trabalho para trazer a paz para aquela região. Eu acho que em francês ficou melhor dito do que em Sim, português, sim. entendeu? Por isso que ela nos trouxe justamente essa bem-aventurança, né? Para chamar a atenção da gente, porque às vezes a gente lê, a gente estuda, né? Como a gente faz, né? O Evangelho, enfim, tantos outros livros, e às vezes algumas palavras passam despercebidas para a gente. E ela quis chamar a atenção justamente porque esses artesãos são pessoas que fazem com as próprias mãos, né? Um artesanato, como a gente vê, e cada artesanato ele é diferenciado, ele coloca ali a tua criatividade, né? Quem é artesão, ele se dedica, ele tem ali aquela sua energia colocada. Então, os artesãos da paz, como ela coloca, é alguém que trabalha ativamente, né? Que faz com que realmente é,
que existe a paz. Não precisa que tenha o conflito para a gente buscar a paz. Ele faz de uma forma em que a paz já surja sem mesmo ter tido conflito. Então, aquele ambiente de paz no trabalho, no ambiente da família, onde quer que ele esteja, ele vai ter esse olhar de fazer a paz, da aceitação e de uma série de Eu outros diria que ele vai valores. ser construído degrau a degrau, igual nessa escadaria, entendeu? Pode ser também, exatamente. Porque ninguém consegue fazer a paz num instante só. Você pode calar as bocas, mas fazer a paz, construir um ambiente de paz é uma coisa muito mais trabalhosa, Sim, né? sim, exatamente. E ela traz uma outra bem-aventurança também. Coloca a outra placa, por favor. Aqui não sei se está dando muito para ler, né? Mas em português são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E no francês, eles usam a palavra doces. Bem-aventurados os doces, porque eles herdarão a terra. Então, essa ideia de doçura, de gentileza, de meiguice, enfim, é uma ideia que envolve, né, muito mais e que desperta em nós, né, sentimentos muito positivos, sentimentos mais elevados, né, com essa doçura toda, né, essa importância da gente usar a doçura em todo momento, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso ouvir, né, e na nossa convivência. Enquanto que no português é usada a palavra manso. E manso já traz a ideia de humildade, daqueles que não revidam ofensa, daqueles que evitam a agressividade, mas é de uma forma um pouco mais passiva, enquanto os doces, assim, nos leva a sermos mais ativos, a colocarmos esses sentimentos em todos os momentos, com todas as pessoas que nós podemos, né, conviver, que nós encontramos na nossa vida. Então é muito interessante, né, a gente perceber, né, que existem essas diferenças e que às vezes são palavras que a gente, mas são só palavras, mas o quão profundo elas podem levar às nossas reflexões, né? Será que a gente está realmente conseguindo ou buscando ser artesãos da paz? Será que nós estamos usando de doçura nos nossos relacionamentos? Então, também é um outro ponto que é muito importante para a gente ir repensando, né, fazendo essa visita interior, né, dos nossos valores, dos nossos sentimentos. E aí, então, depois que Car sobe... Car Carli, Oi? posso falar? Rapidinho, Sim? rapidinho. Quando nós estamos falando o tempo todo, colocando as questões de ação, né? Não são coisas inertes. Aí no GEAC nós fizemos uma blusa onde nós gravamos a frase: A paz do mundo começa em mim. E a Uhum, paz é uma ação, ela não é passiva, ela não uhum. vem dada, ela não vem de graça. Não. Nós temos que ter um movimento de construção dessa paz, que começa em nós. Nós não podemos querer a paz pelo outro. Uhum, exatamente. É isso mesmo. E essa paz que nós construímos a partir dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Então, se eu sou grosseira com alguém, ou se eu sou indiferente, mas e se eu sou doce? E se eu sou, né, ao falar, ao escutar, ter a paciência, ter essa docilidade que a Ana Teresa, né, nos trouxe através dessas placas, eu acho que é de Na pouquinho a primeira pouquinho. linha, é,
Felizes os pobres, aí os pobres de espírito, entendeu? Sim. Porque o reino dos céus será deles, Uhum, entendeu? sim. Aí são E duas essa, bem-aventuranças em cada placa, sim, né? E a segunda é dos doces, porque eles eles herdarão. receberão É. a herança da Herdarão terra. a terra, né? Isso, que é o que. Então, essa construção é constante, são conquistas nossas. Em primeiro lugar, conquista da gente se transformar, da gente ver o quanto nós ainda precisamos é, trabalhar melhor, né? Esse autoconhecimento que ela vai falar também mais na frente um pouco, para a gente perceber que nós é que construímos de verdade, né? Então, a gente chega no portal, pode mudar. É esse aí. Esse é o início do portal, porque aí depois tem uma outra escadaria menor, né? Tem alguns outros degraus, e aí eu não consegui a imagem boa, porque as imagens estavam muito ruins, de como a gruta ela é toda escavada na gruta, toda escavada na rocha, né? Uma verdadeira gruta. Mas as imagens, não consegui nenhuma imagem boa. Mas tem, se alguém se interessar, é só colocar lá o Caminho de Maria Madalena e tem bastante coisa na internet, tá bom? Então, a gente chegou lá, né? E aí, a gente percorreu trilha, subiu escada, refletimos aí sobre um monte de situações, do que realmente é essencial para a gente. E agora, nesse momento de entrar pela porta, que é uma porta relativamente estreita, principalmente porque ela está meio fechada, meio aberta, né? Então é o momento da gente pensar. Se a gente levar aquela mochila imensa, né, cheia de coisas, nós não vamos conseguir ultrapassar esse portal. Então a gente precisa decidir. Depois de tudo isso que nós fizemos, nós vamos continuar levando todo aquele peso que nós já chegamos à conclusão, em algumas, que não se faz mais necessário. Em outras, a gente ainda está em dúvida, mas precisamos decidir. O que que a gente vai levar? O que que a gente quer de verdade? E o que que a gente vai deixar para trás? Aquilo que não faz mais bem para a gente, não faz sentido, né? São decisões que são difíceis, né? Mas são muito necessárias se realmente a gente quiser viver a nossa transformação. Então, a gente precisa de decisões, né? Da gente entender o que é essencial e o que não é. E aí, pode mudar, Márcia, por favor. E aí, durante toda essa caminhada, a gente também encontrou, como a gente falou, pessoas apressadas, pessoas que de repente desistiram, e de repente também pessoas que, como peregrinos, continuaram, percorreram. E a gente, quando vai olhando uns para os outros, a gente vai percebendo que uns trazem uma leveza no olhar, no jeito de caminhar, já outros continuam carrancudos, com passos apressados, demonstra agressividade no olhar. Parece que nada daquilo, todas as dificuldades, todos os degraus, todas as paradas, nada fez sentido para ele. Ele continua do mesmo jeito que estava lá embaixo, angustiado, irritado, impaciente. Então, ela diz que muitos de nós, apesar de estarmos caminhando, é como se nós estivéssemos caminhando adormecidos. Então, nós precisamos despertar. Esse caminhar que ela propõe é um despertar de todos nós, de despertar para o essencial, porque realmente vale a pena nós buscarmos, né? Então, esse afastamento de Deus que essas pessoas
acabam continuando nessa angústia, né? Passam pela vida adormecidos. E aí, todos nós precisamos, em algum momento, e realmente vamos, né, em algum momento, deixar de ser andarilho para ser o verdadeiro peregrino. Alguns mais rápido, outros vão levar tempo. É como na nossa vida, em outros estudos que a gente fala, né? Cada um todos nós somos fadados a chegar lá, na verdadeira, alcançar a verdadeira alegria, né? A verdadeira felicidade. Mas como e o tempo que vai levar depende de cada um de nós. Então, quanto mais cedo a gente conseguir despertar, caminhar com aquele objetivo, com aquela clareza, como peregrinos, mais leve vai se tornar a nossa vida. E pode trocar, Márcia. E pelo estado evolutivo, né, que nós estamos, o nosso planeta de provas e expiações e tudo mais, nós estamos muito mais próximos da violência do que realmente de vivermos, né, termos uma vida mais pacífica. E por que será que é tão difícil ainda para a gente viver em paz, viver a paz? Porque nós ainda somos muito imaturos, nos falta o autoconhecimento, a coragem de olhar para a gente de verdade. Muitos de nós não querem enxergar, né? Muitos de nós ainda temos essa ignorância emocional. Nós reagimos e surpreendemos com a nossa própria reação, ou seja, nem a gente sabe como reagir, né? Como agir em certas situações. Então, traz muito sofrimento também para nós e para quem está, né, ao nosso lado. E o desespero em buscar afeto a qualquer preço, de qualquer maneira. Então, nós ainda temos muitas dificuldades de olhar, né, para a gente mesmo com essa imaturidade. Pode trocar, Márcia. E o Kardec ela traz para a gente que essas situações, né, dessa imaturidade, nossa, tudo isso, faz com que o nosso orgulho, o egoísmo, esses sentimentos ainda estejam muito presentes, dominando muito ainda, né, o nosso íntimo. E, consequentemente, as nossas atitudes também vão ser, né, atitudes impensadas, ainda muito presas às paixões primárias, né, aos impulsos inferiores, ou seja, essa distância que nós ainda temos, né, de estarmos nos colocando como verdadeiros filhos de Deus. E aí ela traz para a gente essa reflexão, né, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9, em que a gente precisa, né, é a cólera, tá? E aí ela vai tirando trechinhos. Pesquisar, eu acho que eu vou pedir a alguém. Elisa, você pode ler? Posso sim, Carlinhos. Ótimo. A cólera nada remedia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida. Reconheceria ser ele a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que toma infelizes todos os que o cercam. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Isso. E ele fala um pouquinho antes para a gente pesquisar a origem desses acessos, e ele coloca acessos de demência passageira, ou seja, esses acessos de cólera, né? Esses rompantes que a gente assiste às vezes, né? Pode ser próximos ou não da gente, aquela pessoa tão calma, de uma hora para outra, ela se transforma com aquela raiva, né? E que se assemelha ao bruto, né? Faz perder o sangue frio, a razão. Então, faz com que realmente, não só a sua saúde, porque quantos que a gente também já sabe de histórias que as pessoas podem ter até um infarto, o que seja, no nível de raiva, de desespero que a pessoa entra,
né? Então, prejudica a sua saúde, compromete até a vida, como ele coloca ali, né? Ele mesmo é a sua primeira vítima e as pessoas que estão à sua volta. Então, é um momento de reflexão maior, né? Que essa viagem, né, possa ter trazido para a gente esses momentos de parada e que continue dentro da gente, reverberando algumas questões, para a gente olhar melhor para a gente mesmo. E agora a Márcia vai dar continuidade. A Solange levantou a mão. Ah, eu não vi. Mas Pode. Tranquilo. É, o que eu estava pensando aqui as pessoas que perdem o sangue frio, a razão e tal, automaticamente é um adoecimento isso. E a gente vê até em decisões de campeonatos de futebol no Brasil, o paciente que infarta por causa do final do jogo. Uma série de coisas que, assim, que, que importância aquilo teria de fato para a família dele? Nenhuma. Nem para ele, pessoa, né? Sim, Mas aquela paixão numa coisa irreal, porque está acontecendo lá na televisão, lá em outro país, lá em outro lugar, que não vai alterar nada a vida dele aqui, nem o emprego, nem a casa onde mora, nem a comida que ele come, é, tira do sério a um ponto da pessoa ter um infarto, ter um AVC e até desencarnar. sim, sim, É isso bem mesmo. frequente, inclusive, isso acontecer, não é muito raro, não. E quando o Kardec, né, nessa parte, ele fala da gente pesquisar, ele propõe, né? Ele não, né? Através dele. Eu não estou com o livro aqui, mas eu não sei exatamente qual foi o espírito, né? É, essa pesquisa que a gente precisa ver, essa origem, por que que a gente está com tanta raiva? De onde está vindo isso? É do orgulho, em primeiro lugar, que nós sabemos que é o, digamos, né, o pai de tantas outras, né, que a gente se coloca. Então, vamos lá. É isso aí, né, gente? É a gente aprender a cuidar das nossas emoções. A Carly nos levou a um caminho, né, que nos trouxe muitas reflexões, né, porque quanto mais a gente se aproxima da paz, da busca interior, mais a gente se afasta das atitudes violentas e, em contrapartida, quanto mais violentos, mais afastados de uma vida feliz a gente vai ter. E para a gente dar conta disso, nesse caminho que é a nossa vida, né, fazendo essa metáfora, a gente precisa cuidar das emoções, que a gente já teve a oportunidade de falar bastante o ano passado, né? Mas principalmente daquelas sobre as quais a gente não tem controle. A gente tem que cuidar de toda, mas daquela que a gente não dá conta, né? Da impaciência, do radicalismo, né? Da agressividade. Essa aí a gente tem que tomar um cuidadozinho a mais com ela, com essas emoções, né? E o primeiro passo para a gente dar conta, de acordo com com a Ana Teresa, né? Para a gente dar conta disso, é a gente admitir que nós somos responsáveis pela presença de climas tumultuados em nossas convivências. Para muitos de nós, isso não é muito fácil de aceitar como uma verdade. Como assim? Eu tenho ido para casa espírita, estou estudando o caminho que a vida te encontra. Como é que eu sou responsável por tumultuar a minha convivência? Primeira coisa, a gente admitir isso e que em muitas situações familiares do nosso trabalho, nós sim somos responsáveis, né, por essa intriga, esse tumulto,
que a gente faz característico de espíritos inferiores que ainda o somos, né? Então, enquanto a gente não colocar limites nos comportamentos, seja nos outros e nós mesmos, sobretudo, a gente vai acabar tumultuando, né? E voltando lá no item que a Carly citou, é certo que a cólera não exclui as qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem. Eu ter um ataque de cólera não vai excluir aquilo que eu trago no meu coração, de jeito nenhum, mas vai impedir que eu faça bem, porque aquele momento vai fazer com que eu mude completamente o meu padrão vibratório, né? É isso que o Evangelho está dizendo aqui para gente. Carli, eu também não estou com o Evangelho na mão para fazer a referência à instrução dos Espíritos, né? De qual o Espírito nos trouxe. Se alguém tiver aí, puder nos ajudar, porque eu não estou com o Evangelho aqui no Rio. Então, gente, e isso aí deve ser uma luz amarela. Eu coloquei essa cor amarela exatamente para isso, para que a gente faça um esforço muito grande para a gente se controlar, para que a gente controle essas nossas emoções, porque só dessa forma a gente vai conseguir conquistar a paz que a gente tanto busca, não é? E logo no início, né, quando falamos do assunto, algumas pessoas falam assim, nossa, mas aí elas deram uma volta para chegar até nas ações violentas. Sim, não é? Porque ação violentas, nossas ações violentas são muito fáceis de serem identificadas, não é? Elas não são difíceis. Isso tudo nós, de uma maneira geral, conhecemos, não é? Pois não, Elisa? É o espírito protetor. Eu ia Não tem nome, escrever. não. Ah, tá Não, Não, não ótimo. tem nome. Tem é espírito Muito protetor. obrigada. Bordeaux, Bordou? É, Ah, é, 1863. Eu ia escrever ah, no isso. chat. muito obrigada, gente. Valeu. Então, gente, isso aí para nós, até de repente, muito pouco tempo, fazia parte da nossa vida. Agressões físicas, né? Xingamentos, gritos frequentes. Isso é fácil, porque elas estão ali explícitas, né? Agora, existe um outro modo de agressividade que não é tão fácil de ser identificado, como alguns de nós comentou logo lá no início, não é? A manipulação, não é? Como falamos também de agressão psicológica, medo, né? Existem outros modos de agressividade que se manifestam nas famílias, no trabalho, né? Até profissional. E se manifesta de modo frequente, mas é implícito, tá? Tá ali, escondidinho. Normalmente é com tanta sutileza que passa desapercebido. Essas são as faces invisíveis da violência. É isso, gente. E aí, por que invisíveis? Eu queria que vocês dessem uma opinião aí, né? Por quê que a gente chama de invisível? Não precisa de exemplo agora nesse momento. Se alguém quiser falar, fazer algum comentário sobre esse conceito de face invisível da violência. Márcia, eu queria só falar uma outra coisa, que naquele quadro ali também, eu gostaria de colocar, naquele quadro inicial, a acessibilidade. A acessibilidade tanto física, para você chegar numa Gruta de Ah, Madalena, tá. e uma Ah, tá. Lá naquele primeiro, né? acessibilidade Tá. aos nossos parentes e aos nossos pensamentos e ao nosso íntimo.
para poder a gente conseguir pensar, raciocinar e começar a se corrigir. A reforma íntima é extremamente difícil, porque a gente precisa dar acesso a coisas que estão muito lá dentro e que muitas vezes a gente protege a sete chaves. Obrigada, Solange. Eu já anotei também, tá? Então, gente, Seria essas porque a gente não Oi. identifica aquilo que está magoando a gente, machucando? Nós vamos ver, Miriam, que às vezes até a gente identifica, mas a gente encobre. Quer Uhum. ver? Olha só, por que que elas são invisíveis? A Ana nos diz que configuram-se como faces invisíveis da violência. A gente sente dor, mas não legitimamos como tal. Alguém nos magoa com uma palavra agressiva para nós, mas a gente, mas é impressão minha, eu não legitimo. Eu sinto dor, mas eu não legitimo. São comportamentos aceitos sem questionamento pela maioria das pessoas, já que eles são tão frequentes. Lembra que a gente comentou, que eles são frequentes e implícitos? Então, eles são aceitos, a gente, porque foge a uma forma comum e comum da violência se mostrar. Ninguém me bateu, como é que eu estou me sentindo tão magoada, tão ofendida, tão sentida? Então eu não legitimo essa dor, por isso que ela é invisível. Comportamentos aceitos na sociedade, na nossa sociedade e que ninguém questiona. Porque eles acontecem com muita frequência. A gente vai ter bastante exemplo aqui que vai nos ajudar. E quando uma ação ela é repetida muitas vezes, a Ana fala isso para gente, mesmo que ela seja inadequada, se ela é repetida, a gente acha que é normal. Como a gente dá uma normalização naquela situação, né? E calamos tudo aquilo que eu pude falar assim, não, Miriam, eu não quero você falando assim comigo, por exemplo. Não, você está me magoando. Não, aquilo passa ali como uma brincadeira. Ah, não, não é. Então, assim, a gente se fecha, não legitima essa dor, né? E nem cria forma de também tá lidando com isso de uma forma mais equilibrada, sem dor. Então, gente, são coisas muito sutis, são sutis demais, que a maioria de nós já esteve nos dois, nas duas situações, como aquele que sofre a violência como violento. E a gente, com certeza, vai se reconhecer. Mas existe um fator que dificulta muito, muito, além dessas coisas todas que encobrem aí, né, a violência nas nossas convivências, existe um fator que dificulta muito, gente. E a gente até procurar ajuda, né? Tanto, tanto no estado de vítima, né? Aquele que se julga ter sido violentado, quanto do agressor, o violento, tanto num quadro ou outro, isso acontece de modo alternado. As ações lesivas, elas surgem de modo alternado aos comportamentos positivos. O que é isso? Eu tenho um parceiro que me trata de uma forma bastante violenta, verbal, mas daqui a pouco ele vem com um comportamento positivo e aquilo nos confunde. Não, mas ele é uma pessoa boa, ou ela é uma pessoa boa. É um modo alternado. Isso nos confunde, confunde o nosso psique, e diz a Ana Teresa que isso nos enfraquece a nossa tomada de decisão. Quando eu falo assim, basta, eu não quero que você me trate dessa maneira, por exemplo, não é? Então, cada vez que eu me sinto agredida de alguma forma, eu tenho vontade de mudar alguma coisa. Mas aí, não, mas ele também é bom, ou ela também é boa, ela não é só isso tudo aí, né? E a gente vê mas muito.
muito acontecer. Não raro, o próprio agressor, sentindo-se culpada, adota esse comportamento que gratifique. Ah, não, então vamos sair para jantar? Ah, vamos ali comprar uma coisa que você gosta? Isso encobre o gesto violento. Então, eu tenho um gesto violento com o meu companheiro ou com o meu de trabalho, não importa onde seja, imediatamente eu sinto-me culpada. Falo, ah, não, vou fazer uma coisa muito legal. Vamos lá, vamos fazer o que você gosta. E você gosta daquilo que eu vou fazer, porque eu vou manipular a situação para que aquilo aconteça. E aí encobre o ato violento. Não é que a gente não deve olhar o lado bom que a pessoa. Não, não é isso. É que a gente tem que prestar atenção, porque não podemos fechar os olhos, não é, e negar a presença de ações adoecidas. Por que que a gente fecha? Gente, são inúmeros casos de pessoas que se sentem assim, ah, não, prefiro não falar nada, não, né, para não me chatear, não, é o meu relacionamento que vai ficar em jogo. E a gente fecha os nossos olhos e nega essas ações adoecidas. Pois não, Glória. Uma frase terrível, mas vocês devem já ter ouvido. Essa é mais comumente a mulher, né? Falando, pensando. Ruim com ele, pior sem ele. Não é? É isso aí. Entendeu? É muito E isso melhor sem ele. ela se coloca em um lugar de Sim. incapaz, Não, uma coisa, né? então ela Você não sai dali por medo. com Entendeu? medo. Como que eu Aí, vou me mexer? sim, exatamente. Não quer sair de uma zona de conforto também, muitas vezes nós não queremos, né? E aí a gente fecha os olhos. E são ações adoecidas nos nossos relacionamentos. E não digo só entre casais, não, entre pais e filhos, entre, né, chefe, trabalho, isso tudo. Mas, Márcia, a zona aí pode nem ser de conforto, pode ser de medo mesmo, né? De medo, sim, você tem razão. Pode ser de medo, a pessoa tem medo, Eu né? acho que raramente é de conforto. Tem medo que. Quando eu disse uma Medo. zona de conforto, assim, ah, por exemplo, ao meu casamento, eu prefiro manter esse assim mesmo, desse jeito mesmo, eu dei, né, liguei mais para esse lado, mas vocês estão cobertas de razão. É um medo, né? É muito mais de Porque medo. normalmente o outro fala: eu vou te matar se você me Ah, abandonar. tem Você vai todas ficar essas sem os questões. filhos, não É, é? E ela sim, acaba se é, sujeitando, enfim, a outra parte, né? Se sim, sujeitando a essa violência, por, né? Por por medo, conta. né? Porque a violência verbal, ela vai desconstruindo a autoestima da pessoa, Sim. ela vai construindo no outro a incapacidade, Sim, né, de ele se prover. acredita, né? A gente vai ter uns exemplos aqui que são tão, né, tão próximos de todos nós, não é? E também, gente, isso aqui a gente vê com maior também frequência. Alguns modos violentos são interpretados equivocadamente como demonstração de amor. Quais seriam? Quem tá aí, uma? Quem aposta? Eu tive uma paciente que chegou para consulta espancada, com o rosto todo roxo, e aí, quando eu abordei o assunto, ela virou e falou: Não, eu mereci, ele me ama, por isso me bateu. Aí, é isso aí, não é? Ó. Ciúme, né? Ciúme, é exatamente isso aí, olha. É o ciúme como demonstração de amor. Você é minha, comportamento, ou você é meu, né? Comportamento possessivo demais, aquela vigilância. Nossa, fulana, não, nossa, ela, onde eu vou, ela tá atrás. Isso não é nada de demonstração de amor, não é? Então E há as uma pessoas colocam, confusão, uma e as pessoas, interpretação equivocada. e as pessoas colocam a falta desse ciúme exagerado, que é um ciúme, é legal. Ciúme, né? Dá aquele tempero.
Agora, o ciúme exagerado, cerceador de liberdade, Ah, não. Não e dá, aí né? a pessoa diz, tá? Porque Ele ele me te ama. ama. É. E a falta desse, mas deixa você ir para tudo quanto é lugar, ou você pode sair sozinha? Aí ele coloca tipo assim, como É que a não nossa liga, como que não ama. sociedade, é isso aí, né? Ah, fulano nem É liga, né? incrível. É incrível, né? Pois é, mas você sabe que eu acho que o ciúme não é tempero de nada. Porque você É perde a. Porque assim, a mão, né, essa da questão do pessoa. ciúme seu tempero, eu acho que é insegurança, né? O outro tem que sentir ciúme, né? Para você ser E é valorizada. cultural também, né? E acaba que isso vai levar a problemas mais sérios. Porque Igual sal. você perde a Vai errar na noção. Perde a mão. mão, é. Sabe? Se É, você tem é. desconfiança, se você tem segurança no outro, confiança no outro, Eu você não precisa de não, ser ciúme, sabe? não Eu mesmo. acho que, né? O ciúme denota É, insegurança, Segurança, realmente, né, em né? relação ao outro, não é? Com com certeza, certeza. né? Eu tenho que saber, assim, olha que legal, ele sente ciúme de mim, então ele me ama, eu acho que essa Ai, equação é meio não, furada, né? aí não A tá gente tem bom, que não. tomar, não tá boa, É uma E E forma tem que de pensar, violência invisível, que tem às que ter vezes é o que o uma Márcio está DR. Tem que ter falando. uma DR. é isso aí. Mas tem pessoas que se alimentam disso, gente. Sim, Tem com pessoas certeza. que, olha, que sentem nesses comportamentos violentos aí que a gente colocou uma espécie de bem-estar. Porque assim, nossa, fulano tá olhando para mim, ou fulano me acha importante. Então, olha como é que é o negócio, né? Ah, não, isso é demonstração de amor. E a Ana aqui também dá um exemplo de pessoas que convivem na família com dependentes químicos, com dependentes, né, de alcoólicos também, porque a alternância do comportamento deles também fazem com que as pessoas vão ficando, a família vai adoecendo junto, e aí normalmente a mãe, nessas atitudes maternais, quando o outro se arrepende, não, eu não vou fazer mais. Então, assim, essa confusão, essa interpretação equivocada da demonstração de amor quando o outro se arrepende. E aí ela ainda mostra pra gente, cria-se um círculo vicioso. Eu sofro uma agressão, o agressor se arrepende e eu fico passiva. E é isso. E é isso, é um círculo, né? Vicioso de agressão, arrependimento e passividade. E todo mundo adoece junto e estabelece o que ela chama de codependência. Um vai se alimentando do outro, de interpretações completamente equivocadas do que verdadeiramente seja cuidar das emoções, não é? Então, ela dá também alguns exemplos aqui em casos que as relações assim já estão, né, nessas questões viciadas da convivência. É preciso que o sofrimento chegue num grau intenso para que as pessoas procurem ajuda e se deem conta de que aquela relação está adoecida, está tóxica. Quando minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, o serviço da Unimed esteve na minha casa lá em Barra Mansa e perguntou para mim e para minhas irmãs: vocês estão se cuidando? Ah, todo mundo falou assim, gente, vai a médico, parará. Ela falou, não, estou falando disso, estou falando de cuidar, de tratamento emocional. Vocês vão adoecer com ela, porque a família inteira vive momentos de agressão, vive momentos de demência. E se a gente não cuida das emoções, e aquela moça estava, ela era uma assistente social, ela estava coberta de razão, não é? Então, só às vezes a gente não, a gente espera chegar num nível de sofrimento muito grande para buscar ajuda. E é o que ela está dizendo aqui. Não, vamos antes. Quando a gente começar a perceber, vamos procurar ajuda, vamos ver como é que pode ser. E ela dá um exemplo nos casos de reencarnação.
que é bem legal mesmo quando ah, já existe um alto nível de grau de lesão, tá? No processo, os espíritos vão desculpa, os espíritos renascerão em posições diferentes na família. Ela dá um exemplo, ela explica assim. Por exemplo, a fim de que haja um processo curativo, aquele que era o agressor em uma reencarnação, opa, em outra reencarnação, ele vem no, num, num processo em posição diferente. Eu coloquei essa imagem só para a gente já entender quem era o agredido, passa a ser o subjugado aqui no caso, que seria uma reencarnação curativa. Isso pode acontecer, essa inversão nas posições, porque ela entende que existem dois passos curativos nesse processo de reencarnação. Desligar aquele vínculo que é adoecido e reconstruir um novo, tá? Né, para que tenha um novo lugar afetivo. Ela dá esse exemplo aqui no livro. Agora, é interessante, peraí, deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Que ela comenta que por mais que as pessoas tenham sofrido, né, lá naquela história anterior, não é fácil a gente se desapegar daquelas dependências nossas afetivas que a gente construiu nas nossas existências. E aí, então, a providência divina fala assim: ah, vamos dar uma reencarnação curativa, né, que nos dá a oportunidade de nos curar a partir de um outro lugar na família. Por isso que E a Ana não Teresa fala que a família é um lugar de. A família é terapêutica, é né? terapêutico, é exatamente isso aí, Mia. É a oportunidade que a gente tem de exercitar essa convivência, de repetir comportamentos lesivos. É a grande oportunidade que a gente tem, né? Não necessariamente, como eu coloquei, claro, nessa imagem, é uma coisa muito didática, só para a gente entender, mas que assim as posições se invertam para que a gente possa se curar de alguma forma. E Emmanuel fala isso para nós, olha. Aí, Miriam, que você comentou, ó, referimos-nos ao lar como pouso de desligamento, porque na Terra as relações entre pais e filhos e, consequentemente, as relações de ordem familiar constituem clima ideal para a libertação Uhum. de quantos se jungiram entre si de modo inconveniente nos exageramentos emotivos em nome do amor. Olha isso, É. que eles se jungiram, que eles se prenderam, que se vincularam. Então, olha, ele é o Então, você pouso. vê, nesse mesmo livro, porque eu fiz o estudo da família semana passada, Emmanuel fala das cirurgias psíquicas. Ah, olha aí. E ela traz isso no capítulo que eu vou ler, no capítulo 10 é muito gozado. Ela fala justamente Ela, ela vai falar dessas cirurgias psíquicas. olha isso, não é? Ô, Márcia, quando a gente vê isso assim, né? Lógico que isso é muito amplo, né? Mas dá a impressão que isso não acaba, porque se você, né, foi o agressor, na outra você volta como agredido, né? Parece que aquilo fica contínuo, né? Porque aí você que está tomando aquela posição de novo, aí você vai vir em uma submissão novamente. É tão complicado, né? É, Temo, quando eu coloquei essa imagem, eu não gostei muito, eu tirei, depois coloquei, exatamente, para não dar essa Não é? ideia aí. Porque nessa imagem dá essa ideia sim, mas o que a Ana Teresa quis dizer, vamos tirar essa imagem, é que invertem-se os papéis. Naquela oportunidade em que eu tive de ser autoritária, prepotente, por exemplo, com um filho, eu venho Seria eu como sou a a filha, pobreza e a riqueza, a né? pobreza e a riqueza, eu venho numa outra posição familiar, mas no caso que aqui que a gente estava falando das lesões que a gente causa uns aos outros, não é? A gente vem em posições inversas, não necessariamente de agressividade, aquela imagem não ficou realmente boa, não. Não ficou, porque dá essa ideia aí que você falou agora, né? Que é Hum, uma coisa que não vai ter fim. É isso aí. Mas não, a gente inverte os papéis.
não é? Uhum. É, eu me lembrei agora, né? Uma época, a Helena, minha filha, tinha muita dificuldade de aceitar regras, né? E eu falava para ela que era importante. Aí ela virou para mim e falou assim: Olha, mãe, ela devia ter uns 8 anos. Na próxima vez eu vou pedir para o Papai do Céu para eu ser a mamãe. Aí eu falei assim, ok, fechou, mas nessa quem é a mamãe sou eu, brincando com ela. Essa inversão de papéis, acredito que seja isso que a Ana Teresa está querendo nos dizer, sabe, Thelma? Para que a gente se coloque em outro lugar, para que essas relações, como ela disse aqui, seja feito um desligamento do vínculo que a gente adoeceu e uma reconstrução psíquica, né? É, As duas É. coisas. antes da Glória falar, já são 20 e 28, tá? Não, eu não Tá, quero mais sim. falar, não. A Márcia falou, resumiu. Eu ia falar era isso, de que a troca não é para que o agredido seja agressor, não, mas é Hum, para ter Papéis. essa elaboração emocional de lugares É isso aí. diferenciados. É isso aí. Ele pode aprender com essa troca sem Sim. fazer Sem exercer. fazer, Uhum. né? E aí ela dá outro exemplo, casal que se fere muito, né? Que se lesiona. Ele pode renascer na mesma família, para amenizar a diferença, para resistir. Mas se isso aí não der certo, aí renasce em famílias distintas, né? Para que possa recuperar novas reconciliações no futuro. Mas ela ainda deixa bem claro, seja como for, o lugar no qual reencarnamos atua como fator educativo. A gente sabe disso, né, Miriam? Na semana passada, né, fez a palestra sobre a questão familiar. A gente sabe que é o nosso ponto, né, de crescimento. A gente tinha pensado em que eu pedi até para todo mundo para nos ajudar aí para ler, mas não deu tempo. Então a gente vai deixar para a semana que vem, todo mundo que ficou com os textos aí, né, para ler para a gente, e a gente vai começar exatamente agora, mais especificamente das faces invisíveis da violência, né? Aquelas afirmações irônicas, aquelas questões. Então, peraí, isso. Carly, se você quiser fazer algum comentário, fez para a gente fechar a nossa participação essa noite. Então, eu acho muito importante a gente, né, ter feito essa viagem. Foi um pouco mais longa do que a gente pensou, né, Márcia? A gente achou que Sim, fosse. Mas essa volta toda, às vezes, como você falou, é necessário para que a gente comece a abrir um pouquinho mais dentro da gente, em primeiro lugar, porque essa construção tem que partir de cada um de nós, essa vontade real dessa transformação. Então, a gente precisa se sensibilizar mais, olhar mais para a gente, o que que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o que está acontecendo? Porque, de uma forma geral, a gente olha muito para fora, né? Então, a gente sabe, isso é assim, né? Mas e eu nessa situação? Como eu estou? O que eu estou pensando sobre isso? Como eu estou agindo? Como eu posso me transformar, mudar? Então, eu acho que é muito importante essas duas aulas, né? O que a gente vai começar na próxima, porque a gente vai ter esse tempo de amadurecer mais, né, essas nossas reflexões, que eu acho que tão importante e que passa tão despercebido, né, que como a gente fala de uma forma tão natural certas coisas que a gente, na próxima, a gente vai ver o quanto isso é violento. A gente brinca, mas por trás É. disso, implícito, está uma violência muito grande, né? Então, eu acho que a gente E o que é, eu estou achando interessante, né? Porque é que nós já passamos da metade do livro e até então eu não via muito link. E agora você começa a perceber os links entre os capítulos, né? Que tem uma sim, sequência. Hoje, vocês trouxeram o primeiro capítulo aqui, né?
essa sequência do primeiro e você vai vendo, né? Eu já estou trabalhando o 10º. Então você vai percebendo, sabe, que tem um fio condutor e ela vai trazendo. É muito interessante isso. Quem esteve sempre aqui consegue perceber que ela está traçando um fio condutor, porque quando você lê, parece que eles são todos, né, assim, Soltos, né? desvinculados, Assunto, né? é. Mas na verdade Mas eles não. estão bem, um fio condutor bem interessante aí. É isso, meninas, obrigada, foi muito bom, a viagem foi boa, mas eu já fiquei tão cansada porque eu não teria a menor Subiu condição muita de escada. subir aquela escada. Eu já comecei a olhar porque os degraus não eram alinhados, era pedra, então eram terríveis, A nossa terríveis. vida é assim, Eu vou né, ter que chegar de Miriam? Não tem helicóptero nada porque muito não consigo certinho. chegar. Os degraus, às Tem que vezes. aplanar aquilo ali, porque estava difícil demais para É mim. verdade. Gente, então foi muito Ai, bom, obrigada. E para a gente terminar, Cristiana, você faria a nossa prece? Sim. Então, ainda pensando na mata, a mata que me chamou a atenção naquele caminho. Vamos agradecer pela noite, pelo aprendizado, pela oportunidade de caminhar para encontrar a nossa vida, a nossa jornada, tentar entender mais um pouquinho o que estamos fazendo aqui para melhorar a cada dia. Agradecemos o dia que tivemos, essa oportunidade de estudos aqui juntos, pedindo graças a Deus, que possa abençoar todos os lares, que possa abençoar aqueles amigos que não puderam estar presentes hoje aqui com a gente, e que possamos ter uma noite de refazimento, trazendo ainda em nossos corações e nossos pensamentos os caminhos, as trilhas que a gente vai perseguindo ao longo de nossas vidas. Obrigado, que assim seja. Dou graças a Deus. Boa noite a todos. Eu vou só encerrar Graças a aqui. Ô, Deus. gente, eu esqueci de Obrigada. falar. A Miriam é vovó de novo, gente.